Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo do Sensor Geográfico e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a importação de uma planilha que está no Excel para dentro de um banco do PostgreSQL, tá joia? Existem diferentes formas para fazer esse processo, então eu vou mostrar aqui uma delas, que é a que eu tenho julgado como mais simples. Então vamos lá, eu preciso ter então uma planilha, né, do Excel. Então eu vou abrir aqui para vocês, eu tenho uma planilha aqui, ó, chamada Estados. Então vai ser essa planilha que eu vou usar como exemplo. Então observe aqui nessa planilha, ó, eu tenho apenas 4 campos. Um campo chamado ID, nome do estado, nome da região e a sigla do estado. Então, joia, essa aqui é a planilha que eu quero levar para dentro do banco de dados do Postgre. Então eu vou abrir o meu banco, né? Eu já estou aqui com o meu conectado, eu tenho um banco aqui chamado Coronavírus, nos trabalhos que eu estava desenvolvendo. Então, o que eu faço primeiro? Então, a primeira etapa é aqui no meu banco, né, no esquema que eu quero, lembrando que você pode ter diferentes esquemas, né, em um banco de dados do PostgreSQL. Então, eu tenho aqui um esquema chamado Corona, eu vou criar a minha tabela aqui dentro desse esquema. Vou botar aqui as minhas tabelas. Então, a primeira coisa é eu criar lá no banco uma tabela com os mesmos campos que eu tenho aqui nessa planilha do Excel. Então, eu vou diminuir aqui. Deixar aqui do lado. Então, aqui no Postgre, né, eu vou aqui em tabelas, botão direito, criar uma tabela. Dar um nome para essa tabela, vou chamar aqui de SG Estado. E aqui em colunas, eu vou criar as colunas que tem na planilha do Excel, essas 4 colunas. Então, observa que a coluna ID é um campo numérico, as outras são um campo do tipo texto. Então, vou dar o nome ID, o tipo aqui é um inteiro. O outro chama nome, estado. Vou colocar como um tipo de texto, né, um caractere variante aqui. Nome, região. Também vou colocar do tipo caractere, mas com tamanho variável, né? E SG estado, que é a sigla do estado. Essa sigla só tem 2 letras, né? Então ela é constante. Então eu vou usar apenas o tipo caractere. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a ajuda do próprio PostgreSQL, a explicação do tipo de campos para você poder utilizar. Então você dá uma olhada lá qual é o tipo adequado a utilizar aqui nessa descrição. Se é do tipo texto, se é do tipo inteiro, e do tipo texto as variações que podem ser usadas, tá bem? E vou salvar a minha tabela. Ó, observe então que ele criou aqui para mim, ó, CG estado. Vou abrir a tabela. Então tá aqui, ó, os meus 4 campos, só que minha tabela está vazia. Joia? Então a gente vai popular essa tabela agora, importando os dados que estão aqui nessa planilha do Excel. Então como que eu faço isso? Eu vou pegar essa tabela, vou salvar ela como um tipo de texto. Então eu vou salvar ela utilizando essa configuração aqui, ó, CSV UTF-8, delimitado por vírgulas. Vou chamar aqui de estados PG, só para eu lembrar, né, que é estados para eu importar lá no Postgre, e vou salvar. Posso fechar então essa tabela. Se eu olhar aqui, ó, ele salvou aqui para mim, ó, estados PG, é do tipo CSV. Ó, CSV. Se eu abrir ela aqui com o botão direito no Notepad, vou ver que está aqui, ó, bonitinho, ó, CSV. Observa que está separado por ponto e vírgula, ok?
Então, embora lá ele falava separado por vírgula na hora de salvar, ele traz aqui como ponto e vírgula. Mas então você sempre abre e confere qual que está o separador aqui, ó. Então ele está com ponto e vírgula. Joia. Então a gente volta lá para o PostGrid e vamos executar então a consulta para poder importar esses dados. A gente vai utilizar, né, o mesmo comando copy que eu mostrei em um vídeo anterior, que o comando copy ele é utilizado para copiar dados entre o arquivo e uma tabela. Então eu posso utilizar esse comando tanto para exportar uma tabela que está em um banco no PostGrid para fora do PostGrid, né, para eu utilizar no Excel ou utilizar em outro programa, como eu posso também utilizar ele para importar dados que estão fora do PostGrid para dentro de uma tabela do banco do PostgreSQL. Então a gente vai utilizar esse comando copy. Como é que eu coloco ele aqui? Então eu vou colocar copy. Aí eu preciso colocar então qual tabela vai receber esse dado. Então lembra, eu estou fazendo a importação. Então eu estou pegando um dado que está fora e estou trazendo ele para dentro do meu banco. Então eu preciso dar o nome da tabela. A tabela que eu vou utilizar é essa aqui, ó, SG Estado. E ela está dentro do esquema Corona. Então eu coloco o nome do esquema, ponto, nome da tabela. From, que é de onde vai vir esse dado. Então eu vou pegar ele aqui, ó, do endereço que ele está. Então ele está nesse endereço aqui, Leonardo, seu geográfico tutoriais, e a tabela é estados.pg.csv. Então eu copiei lá o endereço, trago para cá, posso colocar aqui, né, outra barra, estado.pg.csv, e coloco isso aqui entre aspas simples. Tá joia? Então observa que ficou exatamente o mesmo nome. Na verdade é estados, né? Eu coloquei como estado. Estados. Pronto. Aí aqui eu vou colocar o delimitador. O que está delimitando? As colunas, né? A gente já viu que é o ponto e vírgula. E vou colocar aqui a instrução CSV Reader, que é para dizer aqui para o banco que esse arquivo que está vindo ele tem o cabeçalho. Então ele ignora a linha do cabeçalho. Tá joia? Então, comando, nome da tabela no banco, from, endereço onde está a tabela que eu quero importar, qual é o delimitador, CSV Reader. Então, essas instruções aqui vão ser suficientes para eu fazer essa importação. Mas eu vou deixar também para vocês, né, o link aqui para a ajuda do comando copy, que depois dê uma olhada, porque existem outras instruções que podem ser utilizadas no processo de importação ou de exportação. Então, tudo certo aqui, basta eu dar agora o executar. Ó, consulta foi realizada com sucesso, copiou 27 linhas. Então, a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Então, acredito que deu tudo certinho. Vou vir aqui na minha tabela, vou dar um refresh e vou abrir. Ó, então, trouxe tudo certinho aqui, ó. Alagoas, Acre, Espírito Santo, Maranhão. Observa que a codificação de acentos veio certinha. Então, joia, tudo beleza. Tá bem? Então, o comando que a gente vai utilizar é esse comando copy e você faz então a importação. Tá joia? Beleza? Conseguiram compreender bem? Só uma dica auxiliar. De repente você não tem... Está utilizando outro programa que não é o Excel, de planilha, ou a versão diferente, você não tem essa opção aqui, ó, de salvar como salvar delimitado por vírgula o TF8, CSV o TF8. O que eu posso fazer? Vou salvar como texto separado por tabulações, certo? Salvo como texto separado por tabulações, vou salvar como estado 2. Prontinho. Aí o que eu faço? Vou abrir ele
E eu vou editar esse arquivo aqui, ó, para ele ficar igual aquele CSV que eu usei anteriormente, tá? Essa forma aqui é uma forma que eu utilizo e ela funciona bem quando eu não tenho aquele recurso ali do CSV ou TF8. Então eu vou pegar essa área aqui, vou copiar essa área de tabulação, vou vir aqui em substituir, vou colar aqui e vou substituir isso por ponto e vírgula. Substituo tudo. Então, ó, veja bem que agora ele substituiu a área que estava por tabulação por ponto e vírgula e deixou os espaços aqui, ó, entre os textos. Eu vou salvar como estados 2, só que eu vou colocar aqui ponto CSV e vou salvar como UTF-8. Save. Observe então que ele criou aqui, ó, um estados 2 do tipo CSV. E aí eu utilizo esse arquivo aqui para fazer a importação aqui dentro do PostGrid, certo? Vamos ver se funciona? Vou criar uma outra tabela aqui, ó, igualzinha à anterior. Vou chamar de SG Test, ou SG Estado 2, com as mesmas colunas. ID inteiro, nome, estado, nome, região, SG, estado. Esse que eu vou colocar caractere, né, que eu tinha utilizado o mesmo. Tamanho 2. Prontinho, então agora eu tenho aqui, ó, o SG estado 2 com os mesmos campos. Então eu vou mudar aqui, ó. Então eu vou trazer agora o SG estados 2, né, para dentro do SG estados 2. A tabela que eu vou trazer é estados 2, está no formato CSV. Estados 2. Mesmo delimitador, mesma instrução aqui de cabeçalho, certo? E executo. Então, executou também perfeitamente, copiou 27 linhas. Vamos dar um refresh aqui. E mostrar os campos. Prontinho, ó, trouxe também exatamente da forma que eu queria, ó, os caracteres de acentos estão tudo perfeito, tudo funcionou corretamente. Tá joia? Beleza, pessoal? Compreendeu então como é que a gente faz essa importação aqui de uns dados do Excel para dentro de um banco do PostGrid? Então lembrando que essa é uma das formas. Então nessa forma aqui, o que a gente faz, né? São 4 passos. Você abre o seu arquivo do Excel, cria uma tabela no PostGrid com os mesmos campos e os mesmos tipos de campos lá no banco que você quer utilizar, exporta os dados do Excel para CSV, utilizando a codificação TF8, e executa o comando copy para poder fazer a importação dessa tabela externa para dentro do banco do PostGrid SQL. Tá joia? Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente busca uma solução para os problemas que forem aparecendo, tá bem? Agradeço demais por terem assistido esse vídeo. Se puder colaborar se inscrevendo no canal, vocês já sabem que isso ajuda bastante, né, na produção dos conteúdos. Eu fico muito agradecido. Um abração para todos e até a próxima.